Foi um sucesso a cerimônia de lançamento do livro que conta fatos novos da história de Altamira. Antônio Birajara, que dá continuidade às histórias do pai dele, autografou dezenas de obras para quem foi prestigiar a cerimônia ontem. São mais de 300 páginas com informações riquíssimas sobre a história de Altamira. O escritor da tão comentada obra é Antônio Birajara, que durante 10 meses de pesquisa descobriu fatos até então desconhecidos da história da cidade. Depois de muito trabalho, muita persistência, a gente chegou a esse momento de não só concretizar o sonho que a gente tinha, mas inclusive disponibilizar para as pessoas a obra de forma gratuita, para que as pessoas conheçam o que aconteceu no nosso passado e que a gente possa ter um futuro melhor. Antônio Birajara é funcionário público, formado em Ciências Naturais com habilitação em Química e pós-graduado em Planejamento e Gerenciamento de Águas, dá agora continuidade nos acervos escritos por seu pai, o Birajara Marques, autor de 3 livros sobre Altamira. Primeira, a síntese da história de Altamira, e o segundo e o terceiro com o mesmo tema, Altamira e sua história. Para Antônio, o pai foi uma fonte de inspiração e homenageado no livro. A principal fonte de inspiração realmente foi ele. E os trabalhos que ele deixou foram a base do que nós usamos. Aí, a partir dos trabalhos que ele nos legou, a gente ampliou todo o trabalho, revisou e colocamos informações novas, inéditas, como a passagem dos jesuítas, a fundação de Altamira. Mas, particularmente, considero que o papai e o bispo Dom Eurico foram os grandes historiadores dessa região e que nos deixaram muitas informações. Para quem esperava a segunda versão revista e atualizada, poderá ler nesta obra fatos até então não explorados sobre o município, inclusive a data de aniversário da cidade, além de histórias do passado e fatos que hoje Altamira está vivendo, como a hidrelétrica de Belo Monte. Nós colocamos a parte histórica no que originou Belo Monte, que era chamado de Cararaú, e o que pode ocorrer. Inclusive, a chegada de Belo Monte, ela muda, nós dividimos a história da região em vários ciclos, em 5 ciclos, e Belo Monte é o 5º ciclo. Nós tivemos o primeiro ciclo da pré-história, o segundo da borracha, seguido mais o outro segundo da borracha, o da construção da Transamazônica e o de Belo Monte. Esse realmente ele vai, com certeza, profundamente alterar a região. O bispo do Xingu também ocupa páginas do livro que contam sua história em defesa do povo. Dom Herve também foi convidado pelo escritor a prefaciar o livro e não pôde participar da cerimônia por estar em viagem. Outro convidado especial é o sertanista Afonso Alves, que é citado em uma das páginas do livro quando flechado por índios araras. Eu pensei que não ia acontecer isso na vida, né? Nunca esperava isso. Já falar muito bem dele, né? Se não fosse ele, não tinha recebido essa homenagem, né? Professor João Jesus, que tem várias obras escritas e também integra a Academia Altamirense de Letras, disse que o livro será mais uma obra de grande relevância para a comunidade local. Eu me sinto feliz, eu me sinto gratificado por ter a oportunidade de ter conhecido o professor Birajara. E eu não diria assim que eu tenha o professor Birajara como o meu grande amigo, se bem que mas eu me sinto orgulhoso por ele ter me acolhido aqui como amigo. Ele é que me acolheu aqui. E aí, por exemplo, numa situação dessa, eu tenho algumas crônicas em agradecimento a ele. E eu fico muito feliz quando eu vejo também que o livro continua informando a respeito das coisas que eu comecei a fazer aqui por acolhida do professor Birajara. Para a sessão de autógrafos, uma enorme fila. Quem garantiu seu livro tem certeza do aprendizado histórico que será adquirido na leitura das páginas desta 4ª edição de Altamira e sua história. É um aprendizado, é uma história, entendeu? Sucessos, vitórias. Então, faz parte da minha vida também, porque eu também faço parte da história de Altamira. Então, é tudo de bom. O livro vai ser lançado também em Belém ainda nesta sexta-feira. A obra será doada às escolas e universidades aqui do município. Mas se você se interessou em adquirir uma, pode fazer contato pelo telefone celular 9172 9315. Repetindo, 9172 9315. E por hoje é só. Cidade Livre volta amanhã com mais notícias para você. Até lá!